você não chegou a ficar em silêncio na delegacia e falou mais do que devia, ou você falou algo e foi interpretado de outra forma pelo escrivão. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Eu já falei em outros vídeos que, se você por acaso for conduzido para a delegacia, é muito importante que você fique em silêncio até que seu advogado chegue. Por quê? Porque senão você pode falar algo e que no futuro possa prejudicar você. E além disso, mesmo que você fale, você pode ter um equívoco por parte do escrivão. Mas e aí, tem solução ou não tem? Pois é sobre isso que eu vou falar hoje. Tem solução, sim. E se por acaso acontecer isso com você, não ficou em silêncio, falou mais que devia, ou então, dependendo da situação ali, você não estava com controle emocional e falou besteira, ou às vezes você até falou uma mentira, uma inverdade, justamente porque você estava ali num momento de desespero e não teve uma defesa que pudesse te auxiliar. Então, o que que você pode fazer? Tudo acabou, você não pode fazer mais nada, o que que acontece? Na verdade, é possível sim consertar isso. Normalmente a gente busca começar o processo certinho desde o começo, ou para que nem tenha um processo criminal contra você ou contra uma pessoa que você conhece, enfim. Então a gente busca do começo ao fim agir corretamente, com uma boa defesa. Mas se por acaso isso não acontecer, tem solução, que é o seguinte: aí também vai envolver muito uma defesa, onde essa defesa ela consiga de fato destacar os pontos que você trouxe ali e também mostrar que pode ter tido alguma incoerência ou algo do tipo, mas explicar o porquê disso. E a sua defesa também, ela vai demonstrar, e é importante que vocês saibam, que a parte do inquérito, ele não deveria ser levado em consideração em sua totalidade, ou seja, eu não poderia comparar o que foi dito em um inquérito policial, ou seja, ali na delegacia, do que foi dito em juízo, ou seja, perante o tribunal, perante o juiz ali. Porém, o órgão de acusação, os promotores e tudo mais, eles vão comparar e vai colocar você em maus lençóis. Então, o que que a gente pode fazer para mudar isso? Uma defesa bem feita, porque ela não vai se atrelar somente ao que você disse ali. O que importa, ou seja, o processo penal, todo aquele trâmite, vai ser valorado, ou seja, o juiz vai analisar não somente uma prova, ou seja, não somente o que você falou, mas ele vai olhar todas as provas que vão estar ali no processo. E uma delas é o que você disse. Porém, quando você vai em juízo, é aquilo ali que deveria valer. Então, se você vai em juízo e fala algo, é aquilo que deve valer. E se você falou algo ali no caso, na delegacia, seja você ou seja a testemunha, as pessoas elas têm que repetir, porque você não pode pegar só o que foi dito em delegacia e aquilo valer como verdade. Você tem que confirmar, validar novamente em juízo essa prova, ou seja, o que você disse ali para ver se realmente foi verdade ou não. Então, normalmente em juízo você vai ver aí, você já pode ter visto nos noticiários ou em filme, que você muda a versão, você muda do que foi dito ali. E normalmente se muda justamente porque você tem uma defesa que vai também explicar como você deve falar. Porque às vezes você falou a verdade, você falou tudo certo, mas da forma que você falou e da forma que o escrivão colocou ali, te prejudicou. Ou às vezes você falou de uma forma e o escrivão mudou. Então isso é muito importante, porque normalmente na delegacia, por muitos casos, não se tem a figura do advogado ali. Ou se tem um advogado que ele é contratado de surpresa e que às vezes ele nem é da área ou não tem experiência, então ele vai chegar ali na delegacia e simplesmente só te acompanhar e não fazer nada. Então ele não vai ver se realmente está do jeito que você falou, ele não vai analisar isso direito. Então é muito importante que você tenha boa defesa, que ela que vai solucionar, porque ela que vai te orientar, tem que te orientar do que você vai dizer ou não. E é claro, né, num processo tem diversas provas e dependendo do que aconteceu em delegacia, e aí vem a solução mesmo, você
tem uma maneira de depois dizer, mas dependendo do que aconteceu, pode-se ter uma nulidade no processo. O que é isso? Que pode voltar o processo desde o início, ou dependendo, pode-se realmente trancar o que a gente chama de ação penal, porque é assim, né? Você tem ali a parte de delegacia, depois você vai para uma ação judicial. Só que essa ação judicial é chamada de ação penal e a gente acaba com ela. A gente tranca essa ação penal dependendo de algumas formalidades que não foram feitas. Então, assim, sendo identificado algum erro ou algo do tipo, que normalmente a defesa vai analisar no processo, você pode, de fato, fazer com que um processo nem vá para frente. Então, às vezes você tem ali alguma incongruência, alguma indução de algumas pessoas ali, e porque que normalmente o escrivão pode escrever algo errado sobre você, porque ele vai ouvindo outras pessoas e depois, normalmente, ele ouve a pessoa que está sendo acusada. E aí a mente dele já está com vários, vamos dizer assim, né, pessoas falando sobre o fato, e quando você vai falar sobre aquilo, ele é induzido a escrever até errado, ou eu não sei se por maldade ou por pensar que a pessoa é culpada, ele vai e muda a história ali. Então, é preciso saber também que o que foi dito ali em delegacia pode ser questionado, justamente porque você assina. Mas, por exemplo, se você não está com a presença de advogado e naquele momento, querendo ou não, uma pessoa que está em delegacia, ela está abalada emocionalmente, você já põe em dúvida se realmente o que você disse ali foi você que disse com as suas palavras e depois assinou confirmando ou não. Então, assim, você tem diversos elementos em delegacia que pode ser posto em discussão. Mas, ao mesmo tempo, se você também fica em silêncio ou se você fala algo, não é isso que vai pôr fim ao processo ou que vai finalizar. Não é só isso. Tem vários, que nem eu falei, tem várias outras provas que devem ser analisadas. Tem que se ver todas as versões das pessoas que falaram ali. Essas provas têm que ser confirmadas. Tem provas que podem ser de caráter pericial. Então, tem várias dinâmicas. Tem uns crimes que são comuns, que são levados em consideração. Não são tão levados em consideração a palavra da vítima, que nem crimes que envolvam a violência doméstica, que a palavra da vítima tem mais força. Só que, mesmo assim, é necessário de provas. E, claro, né, se você não tiver provas contra a pessoa ali que tem a palavra forte, no caso de crimes de violência doméstica, realmente ela vai acabar tendo uma razão no sentido de que ela não conseguiu provar, mas também a outra parte não conseguiu. Então, você vai ter que lutar muito naquele processo. Então, só foi um exemplo, mas é interessante saber que, poxa, vacilei, falei mais do que devia, tem solução sim, e a solução vai ser uma boa defesa para fazer a melhor estratégia para você. E ela vai te explicar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e também vai te explicar essa questão que, poxa, tem que ser repetido novamente. Se você falou uma versão que é inverídica ou que você pisou na bola mesmo ali na hora, é possível mudar, sim, a sua versão e vai ser tida como válida, porque você está sendo acusado de algo. Então, pode-se sim ter esse benefício por estar sendo acusado de algo, ou seja, ser o réu no processo. Diferente mesmo até de uma vítima de um crime. Porque se ela muda de versão, aí já é totalmente ao contrário. Ela não vai ter esse benefício de poder, vamos dizer assim, né, se dar ao luxo de mudar de versão. Já uma pessoa que está sendo acusada de um crime, não é que ela vai se dar ao luxo, mas ela tem um benefício da dúvida. Então, no benefício da dúvida, você pode sim levar em consideração o que foi falado em juízo. Mas vejam bem, se você tem um silêncio em delegacia ou uma narrativa que realmente foi o que aconteceu, o escrivão colocou ali do jeito que era necessário, em juízo tem igual, é melhor. Mas é muito difícil isso acontecer, tá? Porque normalmente em delegacia nem mesmo você consegue raciocinar direito ao ponto de falar exatamente o que aconteceu, nem para o escrivão e nem mesmo com o seu advogado, porque isso é normal, é muito rápido. Já em juízo você tem momentos de preparação onde você vai estar bem mais preparado e assim você vai conseguir, vamos dizer assim,
elucidar o que foi ocorrido, seja você inocente, e pisou na bola da mesma forma, que a acusação consiga provar o que você fez de errado, porque você só confessa se você quiser. Então, cabe ao Estado provar o contrário, ou seja, provar que você está errado. Então, eu espero que vocês tenham entendido que não ficou em silêncio, pisou na bola, ainda tem solução. Normalmente, eu sempre recomendo aqui, porque se vir a acontecer algo, seja do que for, vocês já vão estar preparados, no mínimo, para ficar em silêncio. Ou se, não, eu quero usar meu direito de falar, que vocês vão verificar com o escrivão e antes de assinar, se está conforme você falou. E se não tiver, você vai pedir para alterar. Então é isso, abraço para você.